intenção de fazer isso. Ah, mas você fez. Ah, mas Deus conhece meu coração. Ok? Deus conhece o coração. Mas as pessoas leem o quê? Aquilo que eu faço. E o caráter é a união dessas duas coisas, da intenção com a ação. Então procure declarar e deixar bem explícito a sua intenção e a sua ação. A ação e a intenção andam juntas. Agora preste atenção no que eu vou dizer. Eu quero afinar a visão dos irmãos a respeito de caráter, motivando os irmãos a entender a respeito das motivações. A sua motivação é muito importante que ela esteja dentro da vontade de Deus, porque a Bíblia fala que Deus julga os corações. Deus julga os corações. Então, não somente a ação correta. Tem pessoas que agem de forma correta, mas a motivação é errada. É aquela pessoa que ela faz para obter favor para si mesmo. A única coisa que ela está interessada é se aquilo vai dar retorno para ela. Ela faz. O irmão Gerson pode ouvir uma palavra minha e eu dizer: irmão Gerson, gostaria que o irmão fizesse isso. Mas ele pode ter ali por trás duas intenções. Primeiro, isso vai voltar para mim? Se não voltar para mim, eu não pego para fazer. Mas se for favorável para mim, então eu faço. E é o tipo de pessoa que só faz aquilo que lhe é prazeroso, aquilo que vai ter a ele retorno. Esse tipo de pessoa não entende a cruz. Por isso nós temos problemas dentro das igrejas. Por quê? Porque as pessoas não entendem o caminho da cruz. A cruz é lugar de despojamento. Então o caráter cristão é baseado dentro do caminho da cruz. A cruz é o caminho do caráter cristão. Sem ela não há derramamento e despojamento da alma. A Bíblia fala que o Senhor Jesus derramou a sua alma na morte. Como é que eu derramo a minha alma? O que é derramar a alma? Derramar a alma é se despojar e se esvaziar de si mesmo. Eu só posso entender as coisas de Deus quando eu despojo da minha alma. Quando ela se derrama, ela se torna oferta diante do altar. Amém? Então preste atenção. Muitas vezes nós seremos levados a tomar atitudes baseadas naquilo que me dá retorno. Mas Deus sempre vai confrontar as motivações do nosso coração. Às vezes aquilo não vai te dar popularidade, não vai te dar retorno, sabia disso? Existem coisas que você será confrontado na obra de Deus que não vão trazer retorno pessoal para você. Que na verdade você vai ter que abrir mão do seu retorno pessoal, de colher para que os outros sejam favorecidos. Por exemplo, o Rodrigo está sendo desafiado para liderar uma situação. Se ele não orar mais do que os outros, se ele não se entregar mais, se ele não jejuar mais, e se ele não se derramar mais, ele não entendeu o princípio da liderança, porque o líder é aquele que faz mais do que os outros. Então, quando você é líder, algumas coisas não são peculiares para você, elas não são do seu interesse. Quando todo mundo está indo jogar bola, você naquele dia talvez não possa. Por exemplo, vou te dar um exemplo que acontece comigo. Aos domingos eu separo um determinado horário para não sair de casa. Por que eu faço isso? Para que você no domingo à noite ouça a palavra do Senhor como um alimento sólido. Eu me preparo, eu revejo os esboços, eu enxerto tudo aquilo que eu já produzi durante a semana, tudo aquilo que eu coloquei no esqueleto do meu esboço, vou enxertando, eu começo a meditar, rumino a palavra, busco orientação do Espírito, fico no espírito de oração e eu evito o contato com as coisas exteriores. Para quê? Para que domingo eu possa estar aqui com os irmãos. Domingo à noite eu sou convidado todos os domingos para ir nos grandes clássicos do Serra Dourada. Começavam às 4 horas. Não vou, por quê? Porque não há possibilidade de eu ir para uma reunião de futebol e voltar aqui e chegar, irmãos, então Deus está falando isso, aquilo. Por quê? Porque eu estou tão atarefado com outras coisas que eu não tive tempo para centrar o meu coração. É errado se eu for?
Não. Mas é o melhor? Não. Então eu derramo a minha alma, não tenho retorno nisso, mas eu favoreço os demais. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Isso é a motivação correta. Quando eu abro mão do meu valor, das minhas vontades, para fazer a vontade do Senhor. Por quê? Porque quando eu faço isso, eu estou derramando a minha alma na morte. Agora, o princípio cristão é: enquanto você quer viver, você não tem vida. Enquanto você produz morte, você recebe a vida do Senhor, amém? Porque a vida no padrão de Deus, ela se inicia quando você recebe o princípio da morte. Eu tenho que morrer para que a vida de Cristo se expresse em mim, amém? Então, se nós aqui vamos ministrar na frente, eu tenho que ter um espírito diferente. Eu tenho que ser alguém centrado, que flui. Eu tenho que ter uma disposição maior que a dos outros. Eu tenho que ser mais profundo. Eu tenho que estar à frente da congregação. Porque a liderança que está abaixo da sua congregação, ela não consegue levar a igreja. Por isso que a liderança precisa estar sempre jejuando. Por isso a liderança precisa estar sempre orando. Porque quem empurra o carro são os bois, e não quem está em cima da carroça. Consegue entender? Então, se nós muitas vezes queremos ser aqueles que estão à frente, nós precisamos ter a força necessária para puxar os demais. Nós só vamos experimentar as coisas de Deus quando as nossas motivações estiverem corretas. Então, motivação é fundamental na sua relação do seu caráter. Procure conhecer as suas motivações, o que há por trás delas, quais as suas intenções, por que você está fazendo. Se elas estão sendo feitas, elas estão debaixo da orientação de Deus, elas estão usando o princípio da palavra, porque a mensagem ela é importante, mas a motivação é fundamental. Porque a sua mensagem, baseada na sua motivação correta, produz caráter constante. Quando você é alguém que prega e tem a motivação correta naquilo que prega, você produz vida, amém, irmãos? O que é produzir vida? Vou te dar uma diferença de empolgar o público e produzir vida. Produzir vida é diferente de empolgar o público. Nós temos pessoas que já nasceram com o dom da oratória e da fala. Eles têm a capacidade de motivar o público, porque isso é um dom natural que eles recebem. Só que você, quando empolga as pessoas, você vai mexer na vida delas naquela hora, mas elas vão sair daquele lugar, e aquilo não vai mudar as pessoas por dentro, porque a palavra que foi liberada foi baseada nas fontes da alma, e as fontes da alma produzem valores da alma, sentimentos da alma. Que maravilha, eu ouvi uma palavra maravilhosa, que coisa estrondosa e pá. Só que aquilo que é produzido em Deus produz transformação e regeneração ao longo do caminho das pessoas. Quando você vê que uma igreja começa a mudar a mentalidade, começa a mudar a postura, é porque o Espírito Santo está trabalhando através da palavra naquela igreja. Por quê? Porque aquela igreja está casando mensagem correta com motivação correta. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Então, muitas vezes, nós queremos preparar um sermão para empolgar as pessoas. Fuja disso. Não fique preocupado em cair na popularidade. Não queira ser popular. Ser popular, irmãos, é ir na contramão do sistema de Deus. Nenhum dos profetas na Bíblia foram popular. Nenhum deles. Nenhum deles. Quando Salomão quis ser popular, irmãos, ele estragou a vida e o reinado dele completamente. Todas as vezes que Davi quis ser popular, Deus tratou seriamente com ele. Consegue entender? Porque muitas vezes nossa motivação é em saber o que as pessoas pensam, é em saber em que as pessoas estão gostando. Não fique querendo saber se as pessoas estão gostando no sentido dos aplausos. Essas motivações, irmã Neuza, são fundamentais para o crescimento do caráter de Cristo em nós. Popularidade não é a base do seu ministério. Pregue a palavra e tenha as motivações corretas. Eu quero que essa palavra seja liberada primeiramente na minha vida. E algumas vezes eu já falei aqui na igreja, irmãos, vocês acham que essa palavra é dura? Os irmãos não sabem o que eu passei nos últimos 10, 15 dias interiormente, e Deus tratando comigo por dentro,
porque eu tinha que ter uma motivação correta ao liberar essa palavra. Muitas vezes nós vamos ser atraídos por armadilhas emocionais, armadilhas da alma. Por isso, procure sempre conservar o seu coração e meditar nas coisas do Senhor, né? Tenha tempo para refletir. Um líder, um obreiro precisa ter tempo para refletir sobre as suas motivações. Qual é o alvo de eu estar fazendo isso? Qual é o motivo? Qual é o propósito pelo qual estou fazendo essas coisas? Por que eu estou orando? Por que eu estou aqui na frente? Eu tenho a motivação correta? Por que eu estou liderando pessoas? Por que eu estou agrupando? Existem irmãos que estão na igreja, pessoas que estão na igreja, não sei, não posso dizer se são irmãos, que eles querem estar manipulando um grupo, porque eles querem manipular as massas. E muitas vezes não acontece dentro da igreja o mover de Deus, porque essas pessoas estão usando as emoções para alcançar aquele grupo de pessoas. E o nosso alvo aqui, irmãos, não é ser popular e nem alcançar a empolgação da alma do homem, mas o nosso alvo aqui é alcançar o centro da vontade de Deus, para que as pessoas sejam transformadas e regeneradas dentro do propósito da palavra, amém? Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Diga amém. Então tome cuidado com as suas motivações, né? E tome cuidado com aquilo que nós chamamos de ação. Ação e motivação andam juntos. Eu falei na semana retrasada sobre a questão do estar limpos. Os irmãos se lembram disso? Das motivações limpas. O que isso tem a ver? Por exemplo, se eu tenho água e coloco açúcar na água, ela está pura? Não, mas ela está limpa. Mas não quer dizer que esteja pura. Mas a Bíblia diz que os puros de coração, esses verão a Deus. Então o alvo de Deus não é só estar limpo, mas estar puro. Estar puro, isso quer dizer que não pode haver mistura. Não pode haver a mistura nas coisas que nós fazemos para Deus. Todas as vezes que há uma mistura, Deus vem e rompe com aquela aliança. Ele vem e rompe com aquele compromisso. Quando a igreja começou a misturar com o mundo, no século 2 para o século 3, Deus quebrou aquela estrutura todinha. E você basicamente vê o império construindo uma religião, mas você não vê Deus trabalhando no cristianismo depois de Constantino. Deus trabalha com os remanescentes do cristianismo, é diferente. Estuda a história da igreja e você vai ver. Você vai ver que a igreja romana começou a se perder, porque ela se misturou. Tinha coisas nela que eram limpas, mas não eram puras. Consegue entender o que estou falando? Então, às vezes, tem coisas que a gente faz que é limpo, mas não é puro. Há algo de errado em fazer certas coisas? Não, mas é puro. Tem alguma mistura nas motivações, nas intenções, nas palavras, nos desejos. Tudo isso nós precisamos observar, porque o obreiro é aquele que mantém o seu coração puro. Puro das coisas, dos problemas, das lutas. Muita gente não consegue passar por lutas. Por quê? Porque quando as lutas vêm, as lutas mostram as motivações do coração dos irmãos. Você quer conhecer um obreiro? Deixa ele passar pelas lutas. Quer conhecer um homem de Deus? Deixe ele ser esmagalhado ou esmigalhado, como dizem por aí, esmagado pela adversidade. Nessa hora você vai conhecer as suas motivações. Na hora você vai entender quem é quem. Quem são as pessoas que andam com Deus e estão com as motivações corretas. Tem gente que entra e fala assim: não, eu quero servir na igreja, eu quero ser obreiro. Tem gente que chega aqui dizendo isso. Pode contar comigo, pastor. Estou lá, estou firme, pode me pôr para trabalhar. Aí eu deixo alguns meses assim parados, o senhor não faz nada. Aí a pessoa fica lá, aí você vê. Aí eu falei: irmão, vamos trabalhar? Sabe o que é, pastor? Eu estou com muitas tarefas, muitas coisas, não dá para fazer. Então, a intenção dele era correta, só que a intenção lá atrás não estava pura, porque ele não tinha convicção e certeza daquilo que Deus chamou ele para fazer. Por quê? Porque no coração dele haviam misturas, ele estava empolgado. O empolgado, ele é igual o cavalo paraguai, ele corre rápido, mas no meio do caminho ele para, porque a empolgação é da alma, está misturado, entendeu? Quando você tem a palavra de Deus, irmãos,
A palavra de Deus é pura e nada nem ninguém pode roubar de Deus aquilo que Ele deu para você. Aquilo está no seu coração como uma chama viva. Ele fala de manhã, fala de tarde, fala de noite, fala de madrugada. Você vai dormir, aquela palavra infiltrada no seu coração de noite e de dia. Aquilo consome a sua alma e você não consegue fazer outra coisa a não ser aquilo que Deus mandou você fazer. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Então, quando o seu coração está cheio de mistura, a empolgação fala, e aí aquilo que você diz vira discurso. Quantas pessoas aqui? Pergunta quem quer fazer a obra de Deus. Todo mundo vai levantar a mão. Agora pergunta quem está fazendo. Por quê? Porque as pessoas são empolgadas. Ah, eu quero fazer a obra de Deus. Mas vê quantas pessoas realmente estão fazendo a obra de Deus. Porque é diferente, a motivação está misturada. As pessoas apenas vivem nas dimensões da alma. E deixa eu te falar uma coisa: se você for guiar e for ser guiado pela sua alma, você vai perder o melhor de Deus. Se você for guiado pela sua alma, você vai perder o melhor de Deus. Entende isso? Porque quando você deixa as coisas misturarem e não conhece a pureza da vontade de Deus, você se mistura e se perde. Por isso muitas pessoas se perdem na sua trajetória ministerial e vida cristã. Vou te dar uma palavra. Eu conheço no mínimo 10 alunos de seminário que fizeram comigo e que estavam dispostos a darem a vida pelo ministério pastoral, por amor a Cristo. É normal chegar em algum lugar e ver um deles na igreja, mas vai dia de ceia. Isso eram líderes sendo preparados para serem pastores e missionários. Alguns estão nos bares bebendo, outros começaram o ministério e não terminaram, e não querem ser pastor mais. Qual era a motivação? Misturada. Era empolgação da alma. Não sabiam discernir o certo do errado, aquilo que era de Deus e aquilo que não era. Eles simplesmente tinham o coração limpo, mas não tinham o coração puro. Ali tinha muita coisa misturada. Por isso que Davi dizia: sonda, Senhor, o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau. Então, irmão Gerson, o que Deus vai pesar é as motivações do nosso coração, porque Deus julga os corações dos homens. Por isso é muito importante, cada dia que passa, todas as vezes que você está envolvido com Deus, envolvido com a sua obra, preste atenção no que eu vou lhe dizer, é muito importante a sua motivação. Tem pessoas que começam o ministério, mas no meio do caminho param. E eu vou dizer para os irmãos, tem muita gente que começa e para porque são empolgados, mas não tem pureza naquilo que creem, não tem pureza naquilo que praticam, não tem pureza naquilo que falam. São limpos, mas não são puros, porque a Bíblia fala que não são os limpos de coração. São o que, pastor Rose? Os puros. Os puros de coração, esses verão a Deus. Uma água com açúcar está suja? Não. Está limpa? Tá. Está pura? Não. Então tome cuidado, porque a gente acha, vou te explicar algo, espero que você nunca esqueça. Os irmãos acham que morte é tudo aquilo que é feio, mas existem coisas na sua alma que você produz, que eu produzo, que são bonitas, mas Deus não está nelas. Tem irmão que fala: eu vou ser missionário na África, empolgado. O desejo é bonito? Sim. Mas se Deus não mandou, está errado. Se Deus não mandou, de boas intenções o inferno anda cheio. Então tem gente que fala: eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo e tal. É bonito, mas não é puro. Por quê? Porque não foi uma ação do Espírito na vida dela, foi uma ação da alma. Tome cuidado com a sua alma, porque ela produz coisas boas. Sabia disso? A sua alma produz coisas bonitas. Você pode tocar ali e fazer uma evolução bonita. Se não for baseada em verdade, sinceridade e desejo de agradar a Deus, é da alma. Pode tocar violão bonito, pode cantar bonito, pode fazer o que for, pode pregar bonito. Se aquilo ali não tiver o sentido único de exaltar, adorar e glorificar o nome do Senhor, isso é da alma. E vou te dizer uma coisa: tem coisas que a alma produz que você tira chapéu.
Tem muita beleza. Parece que é uma coisa fora de série. Mas aquilo que o homem dá importância, às vezes Deus não dá. É igual o irmão de Davi. Era bonito, tinha pinta de rei, de cheiro de rei, cara de rei, olho de rei. Mas Deus falou assim: Samuel, você está enganado, você está olhando, isso aqui é uma imagem, isso aqui é uma estampa, não tem nada disso. O que você dá importância, para mim não tem valor. Mas o que eu dou importância, você não pode enxergar. Por isso nós precisamos ter os olhos de Deus, amém, amados? Precisamos enxergar as coisas dentro do projeto de Deus, e isso vai fazer diferença. Então você precisa de ter 3 M's na sua vida. Você precisa ter a mensagem correta, você precisa ter a motivação correta, e você precisa ter o quê? Métodos corretos. 3 M's: mensagem, motivação e métodos. O que são os métodos? Os métodos são os meios pelos quais alcançamos aquilo que fazemos. Por exemplo, tem gente que quer ser líder na igreja, mas ele não quer pegar o caminho. Ele já quer chegar e já batendo pênalti. Opa, peraí, põe a bola aqui, eu que vou bater. Isso não pode acontecer. Os métodos são os princípios e os instrumentos pelos quais Deus usa para que você tenha propriedade. Você precisa, para alcançar determinados postos, você precisa ter aquilo como autoridade na sua vida. Como que eu adquiro autoridade, pastor? Serviços prestados. Entendem isso? Serviços prestados. Tem gente que quer ser, mas não tem serviços prestados. Então, na liderança, deixa eu te dizer uma coisa: ninguém é líder só porque tem um título de líder. Você é líder porque você conquistou aquele espaço de líder. Você é alguém que influenciou ao ponto dos outros estarem dispostos a andarem junto com você, mesmo não recebendo nada. Isso, irmãos, é métodos corretos. Tem pessoas que chegam e dizem: eu sou isso, eu sou aquilo, eu tenho título tal, tenho título tal. Se você não tiver direitos conquistados ou serviços prestados, você vai falar aqui na frente, mas não vai soar lá embaixo. Consegue entender isso? Por isso que tem muitas pessoas que falam, mas a igreja não responde. Por que a igreja não responde? Porque a igreja ainda não confiou, porque ele não tem tempo suficiente e serviços prestados. E o melhor de tudo, irmãos, não é quando você é colocado, mas quando você conquista degrau após degrau, e você chega no topo da montanha e diz: eu passei por todo o caminho. Isso é fundamental. Ontem se contou uma história para mim lá em casa. A história é um pouquinho grande, mas vou reduzir. Que um patrão de um peão lá disse para ele: olha, vou te dar 3 conselhos na vida. Primeiro, nunca pegue um atalho. Aí lá na frente diz por que ele não deveria pegar o atalho, e ele lembra do que o patrão dele disse. E eu quero dizer para você: não pegue atalho. Demore o tempo que for necessário, mas construa, porque quando você chegar lá, você vai dizer: eu conquistei. Eu cheguei aqui não foi por influência política, não foi porque meu pai ou minha mãe me deram. Eu cheguei aqui porque eu galguei os degraus, construí tijolo sobre tijolo. Isso vale na sua vida profissional também, viu? Vale na sua vida profissional. Seja um conquistador todos os dias. Conquiste, e você vai ter autoridade quando você abrir a sua boca. Faça, edifique, construa, gere, modifique as situações, e você vai ser alguém que, quando vai falar, as pessoas vão ter a capacidade de te ouvir e entender o que você está falando. Porque antes de você conquistar o interesse das pessoas, você tem que conquistar o coração delas. Então, métodos são os princípios pelos quais Deus usa para que você possa caminhar dentro deles. Eu quero então esboçar algumas coisas sobre métodos para os irmãos, que é importante. Nos métodos, nós precisamos entender que nós não podemos viver uma vida de fraudulências ou fraudes na nossa vida. O que é ser alguém fraudulento? Vou te explicar. O fraudulento é aquele que se diferencia do exagerado. O exagerado é o seguinte: nessa reunião aqui tinha umas 100 pessoas. Entenderam? Tem 100 pessoas aqui? Não. Mas ele exagerou, ele olhou e falou: não, tinha umas 100 pessoas lá.
ele é exagerado. Essa reunião existiu? Existiu. Tinha gente? Tinha. Ele só aumentou. Tem gente que tem capacidade de olhar uma coisa e aumentar ela maior do que ela é. Tem ou não tem? Por exemplo, as mulheres veem uma barata desse tamanho, ela parece um rinoceronte. Grita que você fala, pronto, entrou um monstro dentro de casa, um Godzilla, alguma coisa. É exagerado ou não é? É. Aí saem os homens lá, com licença, abre a camiseta, o Superman vai chegar. Aí ele vem, aí faz aquela cara de quem vai matar barata, né? Parece que matou um Tiranossauro Rex. Aí levanta assim, a mulher tá tudo, ai meu Deus, não aguento ver nem, né? Aquela barata, quanto mais o barulho é pior ainda, né? O que vai acontecer? É exagero. É exagero ou não é? É. Mas tinha barata? Tinha. A barata tem um croque estranho? Tem. Agora, o que o fraudulento faz? Ele inventa a história. Não tinha barata, não tinha nada. Ele falou, tinha 200 baratas lá. Não tinha nenhuma barata. O fraudulento é aquele que inventa que essa reunião existiu. E ela não existiu. Isso é fraudulento. Quando você começa a falar coisas que não existiram. Porque o exagerado, você corrige ele. O fraudulento, ele é um homem rebelde. Ele é um homem insensato. Ele é um homem mentiroso de fato. Ele tem no coração o desejo de enganar. E os métodos, se você está apto, ou melhor, se você está propício a enganar, você vai usar os métodos do engano. Por isso, as suas motivações têm que estar corretas. E o fraudulento, ele modifica a verdade. Ele muda completamente, porque ele constrói uma mentira para gerar uma verdade. É diferente. Quando você aumenta algo que aconteceu, você exagerou. E aí o seu temperamento precisa ser equilibrado. Você precisa ter um temperamento transformado, equilibrado dentro do projeto de Deus. Agora, quando você, preste atenção no que eu vou dizer, quando você muda ou inventa, isso é fraude. A fraude está no ministério de muitas pessoas. Por exemplo, igrejas onde tem que prestar relatório. Os caras falam que tem 15 células, 20 células. Não tem nada daquilo, a mentira danada. Que eu já alcancei, que eu já vi de gente falando que põe a mais só para o pastor não brigar com ele. Eu já tive líderes que entregavam relatórios para mim, porque a hora que eu ia ver, não era nada daquilo, era tudo uma mentira. Que tipo de ministério você está edificando em vida pessoal? Aquilo é uma fraudulência. Isso é fraude, irmão, isso é mentira. E os métodos não podem acontecer isso. Tem algumas igrejas que usam o evangelástico. Vocês conhecem o evangelástico? O evangelástico. Você aumenta, por exemplo, temos aqui 200 células. Não tem 50, mas ela precisa ser popular, ela fala que tem 200. Tem 200 grupos familiares. Não tem. Isso é uma mentira. Quando pergunta quantos grupos tem aqui na igreja, eu falo, tem 3. Só isso? Tem gente que, né, já tem uma igreja só de grupos familiares. Não é verdade. Então os métodos precisam ser verdadeiros. Como você constrói seu ministério? Quais os métodos? Compensa abrir mão deles, dos métodos corretos? Não. Então você precisa ter mensagem correta, você precisa ter motivação correta, você precisa ter o quê? Métodos corretos. Os métodos são os princípios pelos quais Deus age para poder chegar ao alvo e o propósito. Outras coisas que são, às vezes, que nós abrimos mão. Aquilo que eu acabei de falar. Tem gente que prefere ser popular do que ser íntegro. A popularidade, às vezes, é melhor do que a integridade, é o que eles dizem. Irmão, seja íntegro e não queira ser popular. Entendeu? Então eu não tenho que disfarçar nada. Essa é a verdade. Quando você tiver de falar com o seu líder, com o seu liderado, com o seu pastor, não tente ser popular, seja íntegro. Fale a verdade. Diga as coisas como elas precisam de ser. Porque é nisso que constrói-se um grande edifício. É nessas bases. As motivações, mas também nos métodos. Eu não posso usar um método de atalho para alcançar determinadas coisas.
Isso é você gerar uma fraude. Não minta nesse aspecto. E aliás, em nenhum aspecto, principalmente nesse. Use os métodos corretos. Não queira avançar os sinais. Não queira passar por cima do tempo, das coisas, das pessoas. Para você alcançar algo lá em cima, não pise nos outros. Não pise. Seja simples, seja humilde. Não queira passar por cima das pessoas quando você estiver caminhando com elas. Tem gente que usa a igreja como um trampolim para poder chegar em determinados lugares. Usa situações aonde elas preferem pisar nas pessoas. E o que eu já vi de crente dando rasteira em outro, não está escrito. Irmãos, eu já participei de reuniões que eu não sabia onde é que eu estava caindo. Não, tem uma reunião disso, daquilo, para armar contra os outros. Porque você vai falar isso, porque isso vai gerar isso e isso. Se você vai falar aquilo. Eu falei comigo, não vou falar nada. A única coisa que eu vou dizer é: eu acho e penso que todo mundo aqui está errado. Eu não participo disso. Manipulando, usando métodos. Isso não é igreja, irmãos. Isso não é igreja. A igreja não precisa de métodos de manipulação. Você não precisa manipular os outros para ter as coisas. Não precisa manipular o seu ministério para conseguir favores. Faça a vontade de Deus e as bênçãos do Senhor irão te alcançar. Amém, amados? Isso vai fazer diferença na sua vida. Isso é ter caráter. Não abra mão da sua integridade. Não abra mão. Quando nós começamos a arrecadação da igreja, que a gente tinha onde colocar um mural, a primeira coisa que eu falei: coloca lá no mural. Ah, pastor, tem gente que não vai entender. Eu falei: é melhor não me entender sabendo que eu sou transparente do que ficar sempre na dúvida do que está acontecendo. Você pode até não gostar das coisas que a gente faz, mas está tudo lá. Por esse erro eu não peco. Sou íntegro. Eu quero ser íntegro. E tem uma administração na igreja para falar sobre dinheiro. Os irmãos que tomam conta, que pegam dinheiro, que contabilizam. Por quê? Porque eu quero que você chegue ali e olhe e fale: a igreja está gastando nisso, nisso, nisso e nisso. Pastor ganha tanto, fulano ganha tanto, Beltrano ganha tanto. Você pode até não concordar, mas está lá. E eu não vou esconder isso de você. Não vou. Vai ficar lá. Você vai saber aonde está o seu dedão. É como você viu tanto que é ruim você andar numa água barrenta. Quem já entrou em rio de água barrenta? Você tem que entrar com cuidado, porque você não sabe onde você está pisando. Você não pode entrar assim, tchuf, tchuf, à vontade. É verdade. Agora preste atenção: se você entra num rio de águas cristalinas, que você chega a ver o seu dedão e aquela unha encravada que você tem. A unha está encravada? Tá. Mas você está vendo, não está? É melhor. Agora, o terrível é quando você sabe que está com a unha encravada e pode ter um bicho que pode morder seu dedo ainda. Então, eu quero ser íntegro. Não quero ser popular. Ah, pastor, não vai pegar bem, isso não traz popularidade. Não estou nem aí. Mas está ali. Está tudo certinho. Você pode ir lá. Se você tiver dúvidas sobre os gastos e qualquer coisa que a igreja faz, procure Claudio Amar, Alexandre e os irmãos da administração da igreja. Não quero ser popular. Tem gente que fala: vamos colocar a nossa igreja nisso, nisso, naquilo. Eu falei: irmãos, nós vamos colocar aonde Deus mandar a gente ir. Pastor, mas vamos fazer um movimento, vai ter muita gente aqui. Eu falei: irmãos, nós só vamos ter aquilo que Deus precisa nos dar. Nós vamos trabalhar na direção do Espírito Santo. Não, nós temos que fazer umas campanhas para ser mais popular. Opa! Nós só vamos fazer campanha que Deus nos direcionar a fazer. Se o Senhor mandar a gente fazer aqui uma campanha do Cuspe Santo, eu vou fazer. Vocês podem ter certeza disso. Mas se Ele não mandar, não é porque no outro lugar está dando certo que eu vou fazer aqui, irmãos. Tome cuidado com aquele negócio assim: olha, mas eles estão fazendo lá. Isso dá um perigo. Isso é uma armadilha, irmãos. Você não tem ideia. Porque preste atenção: cada casa tem a sua maneira de andar. Cada pessoa tem a sua maneira de se vestir. Não quer dizer que a armadura de Saul vai caber em Davi. Consegue entender o que eu estou falando? Ah, mas a armadura dá certo em Saul, mas não deu certo em Davi. Davi colocou a roupa de Saul e ficou engessado. Aí ele falou assim: não daria para você tirar esse negócio aqui não. Todo mundo disse: não, mas como é que você vai lutar com um gigante sem armadura? Ele falou: meu filho, tem meu jeito. Deus falou para mim que é para eu ir, que eu vou acabar com
cidadão esse incircunciso. Mas como? Sem armadura? Eu tenho a minha roupa de pastor, é o suficiente. Ah, mas não vai dar certo. Pode ir tranquilo. Eles vão contra mim com espadas e com lanças, mas eu vou contra ele em nome do Senhor, amém, irmãos? Então não quer dizer que deu certo com Saul, que vai dar certo com Davi. Nós temos que ter esse cuidado, porque você já viu que um bicho mais pressionado nesse mundo é o tal do pastor, né? Pastor, está dando certo lá, vamos colocar na nossa igreja. Aí o pastor não faz, aí os irmãos ficam bravos. Aí vão para aquela igreja está fazendo coisa, aí ele vai para outra igreja e frustra. Aí ele frustra, aí ele não volta nem para a antiga e não fica na segunda. Aí ele vai para uma terceira, a terceira não é nada daquilo que Deus mandou. Aí ele fica igual folha no vento. Um dia ele está ali, outro dia ele está lá. Aí ele virou macaco. Cada hora ele está num galho diferente. Entendeu? Não tem raízes, nem profundidade. Calma. Não quer dizer que o vento soprou ali, que soprou cá. Deus tem os seus métodos, e os métodos corretos não são os nossos, são aqueles que o Senhor manda para nós. Os irmãos da Universal ganham pessoas do jeito deles. Agora, se os métodos deles estão sendo do jeito que Deus está mandando, eles vão se dar com Deus. Mas não é o jeito que Deus está dando para nós aqui. Agora, porque a Universal está no mundo inteiro, agora vou imitar a Universal também. Cuidado com aquele negócio, todo mundo está fazendo. As igrejas do G12 deram errado em alguns lugares por causa disso. Entendeu? Nem todo lugar do G12 deu errado, não. Vai lá em Manaus para você ver uma pique de uma igreja. Deu certo lá. Mas tem um monte de igreja em Goiânia aqui que colocou o rabo entre as pernas e pela estrada fora eu vou bem sozinho. Vamos fazer de conta que nada aconteceu e vamos agora passar para frente. Então cuidado. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Diga amém. Nós temos que ser dirigidos pelo Espírito Santo. É Ele que nos direciona. Deus fala na igreja. Ele vai dar o caminho necessário para cada um de nós. E deixa eu te falar uma coisa. Deus vai agrupando as pessoas certas nos lugares certos. Pessoas que têm visão diferente da igreja local aqui não vão se encaixar. Então eu aprendi algumas coisas. E que eu li o livro da Vaca Gorda, e que o pastor usou a frase certa. Algumas perdas não são perdas, são o quê? Livramentos. Consegue entender? É livramento. Então, a igreja, ela às vezes começa como um pescador que vem, pega uma tarrafa e sai puxando. Só que o que ele tem que fazer é um tipo de peixe. Só que quando ele pega na tarrafa, ele vai pegando por qualquer tipo de peixe. Mas ele tem um específico, tem um perfil do peixe dele. Aí o que ele vai fazendo? Ele vai puxando o peixe. Esse peixe não se encaixa. Esse peixe não se encaixa. E aqueles que não vão se encaixando, vão saindo. Então nós somos assim. Tem gente que não se encaixa. Tem gente que chega e vem igual uma luva. Pega. Por quê? Porque Deus vai trabalhar nas comunidades de forma diferente. E isso chama-se multiforme sabedoria de Deus. Amém, amados? Cada um edifique a casa de Deus, mas tenha cuidado como você edifica. É isso que Paulo está dizendo. Entendeu? Porque Cefas não é maior do que Paulo, nem Paulo maior que Apolo. Porque uns plantam, outros regam, mas quem dá o crescimento é o Senhor. É isso que vai fazer a diferença, amém, irmãos? Então nós precisamos dessa postura. Está dando certo lá, calma, irmãos. Se o Espírito Santo der sinal verde, nós vamos fazer. Mas se não der, fique parado. Não tome uma atitude. Acalma o seu coração, porque na hora certa as coisas de Deus vão acontecer em nosso favor. Então eu não quero aqui popularidade. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos ser popular. Opa, se Deus tiver isso para nós, amém. Mas não é isso que me preocupa. Eu não estou atrás disso, ser popular, melhor igreja de Goiânia, a mais bonita, a mais zerada, a mais importante, a mais isso, a top do top do top. Para com isso. Entendeu? Nós não estamos aqui para ser vigiados ou vistos pelos homens. Nós estamos aqui para agradar e fazer a vontade do Senhor. Se Ele tiver isso, é Ele quem vai dar, mas nós não estamos atrás disso. Amém? Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Nós não queremos inchar a igreja. Poderíamos até inchar, mas não estou atrás disso. Eu fico feliz quando os irmãos chegam aqui e falam: pastor, Deus está me curando. Fico feliz. Fico feliz, pastor, Deus está mexendo no meu casamento. Fico feliz quando, pastor, estou entendendo o projeto de Deus na minha vida. Pastor, eu estava ferido, não queria nem saber de obra de Deus. Mas hoje eu quero dizer para o senhor, pode contar comigo, que eu quero ser um canal de Deus nessa igreja. E eu fico feliz por isso, porque nós não estamos aqui atrás de inchaço, nós estamos atrás de crescimento.
crescendo um por um, todos os dias. Enquanto a igreja faz isso, o Senhor vai acrescentando os que vão sendo salvos. Hoje nós temos capacidade de ter 500 membros aqui? Tem? Então vou fazer vocês entenderem. Eu tenho que abrir 2 grupos familiares. Aliás, são 3. Tem alguém aqui que pode liderar o grupo familiar para nós? 1, 2. Opa! É bom saber, é bom saber. 3, você não vai se descolar dele, então vocês são só 1. Não descola mulher do homem. 2. Um é lá em Aparecida, o outro é lá no Granville e o outro aqui no centro da cidade. Quem está disposto aí? Sim ou não? Cuidado com o que vocês dizem. Entenderam? Você vai ter que sair aqui, vai ter que ir lá para o Granville, sair daqui para Aparecida de Goiânia. Eu preciso de pelo menos 3 líderes e o irmão já deu aqui no centro da cidade. Consegue entender? Agora, se nós tivermos 500 pessoas, como é que nós vamos cuidar dessas 500 pessoas? Se 3 grupos familiares abriu só 2, mas nós ainda estamos no processo de cuidar dos 10, né? Então só existe um capitão de 100 ainda. Nós precisamos de 5 capitães de 100, entendeu? Então eu estou formando outros para serem capitães de 100. Consegue entender o que eu estou dizendo? Então nós não tínhamos a comunidade. Nós poderíamos até ser popular, chegar aqui, inchar a igreja, fazer promoção, divulgação, lá vai o tanto de coisa que for possível. Mas nós estamos prontos para cuidar dessas pessoas? Sejam sinceros. Não. Então tem muita igreja aí que vai inchando, mas não cuida. E aí as pessoas se frustram com o evangelho e ficam vacinados contra o cristianismo. Não quer saber de crente, não quer saber de igreja, não quer saber de pastor, quer saber de oferta, quer saber de dízimo, quer saber... Deus é bom, irmão, só sei disso, que o diabo é ruim, é a única coisa que sabe. Não, o negócio de igreja é canseira, eles põem para trabalhar o dia inteiro, porque a pessoa perdeu a essência é o evangelho. O evangelho, ele não traz tristeza, o evangelho traz alegria. Se você está servindo a Deus e está triste, você precisa rever seu cristianismo. Ter tristeza é uma coisa, agora estar triste, tem que ir na igreja, tem que orar, tem que ler a Bíblia, não sei o que, tem que dizimar, não sei o que. Então a pessoa não teve obra de regeneração, ela virou um pseudo-cristão e um convertido intelectualmente. São aqueles que são psicologicamente convertidos. Consegue entender isso, irmãos? Então nós aqui não queremos ser populares, queremos fazer a vontade do Senhor. E fazer a vontade de Deus às vezes é ir na contramão da popularidade. Entendeu? Não queremos ser aquela igreja também, sou contra isso, sou contra aquilo. Nada disso. Não queremos ser aquele tipo de oposição. Por que você é oposição? Não, porque eu não gosto de nada. Eu sou oposição porque ninguém é certo. Isso também está errado. Não vou na igreja porque tem isso, porque tem isso, porque tem aquilo. Também não quero isso, formar esse tipo de crente. Não quero aquela igreja onde nada pode, onde tudo é o contrário, só nossa igreja é melhor, só nossa igreja salva, só nossa igreja batiza, só nossa igreja cura. Não, nada disso. Também quero me livrar dessa situação. Mas nós somos contra tudo aquilo que não está dentro da vontade do Senhor. Se isso precisar de ser impopular, então nós não seremos populares. É só isso. Mas se nós cairmos na graça do povo e formos popular, glória a Deus, porque o Senhor nos deu a sua graça e o nome saiu, vazou por quanto é lugar, e é bênção, as pessoas gostam da igreja, tem graça, tem vida, está atraindo, as multidões estão vindo, amém por isso. Mas e se não vierem as multidões? Vamos amar as pequenas pessoas e os pequenos grupos que estarão no nosso meio. É isso que vai fazer diferença, amém, irmão Gerson? Quantos podem dizer amém por isso? Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Mateus capítulo 5, versículo 37. Mateus capítulo 5, versículo 37 está falando sobre linguagem, sobre o falar. Nós não temos que ter só a mensagem, os motivos e nem só os métodos, mas também o falar correto. O falar correto está ligado a você ser claro. A clareza. É sim, sim? Não, não. Irmão, posso? Sim. Não posso. Quero tratar aqui com um problema sério. Tem pessoas que só sabem dizer não. Vamos fazer não. Tudo dele é não. E tem gente que só sabe falar sim, não sabe falar não. Tem gente que... Você pega ali para mim? Pega, sim. Você vai lá na Bósnia? Sim.
né? Então, tudo isso tem um valor. Nas pessoas que têm dificuldade de dizer não. Isso está mostrando que você tem um problema aí na sua personalidade. Porque se você diz sempre sim, você tem um problema. Você está querendo a aceitação dos outros. Você não pode desagradar. Em algum momento você achou que desagradar os outros, você seria impopular e ninguém ia gostar de você. Entende isso? Então você não pode ficar sendo escravo do parecer das pessoas. E quando você fica escravo do parecer das pessoas, você responde o sim com o não e o não com o sim. Quando você faz isso, você troca os valores e as ordens. Aprenda a dizer não também, mas aprenda a dizer sim. Você tem que saber a hora certa de dizer as coisas. Existem momentos que você tem que aprender a dizer não. O pastor é assim. O pastor que sempre fala sim, 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 ele tem um problema. Ele nunca quer tirar a ovelha, entendeu? Ele nunca quer desagradar a ovelha. Ele acha que aquilo vai dar impopularidade dele, insegurança. E não é. E pastor, irmão, é igual pastor de ovelhas mesmo. Pastor de ovelha é aquele que, para cá, para lá, vem cá, rebanho, para cá. Aí já falou com uma, duas, aí a bichinha não vai, pim, vem cá, sai lá, né? E a bichinha vai dar um jeito. Tem gente que você tem que fazer isso. Não. Não. Às vezes você como líder vai precisar de ser sim. Não é para pegar, não é para fazer. Você está errado. Você tem que mudar o caminho, tem que mudar a postura, tem que mudar a maneira de ser. Sua linguagem está errada. Às vezes quando eu vejo os irmãos falando certas coisas, vem cá, está errado. Não. E às vezes eu sou um pouco chato, e não é chato, é exigente, né? Eu gostaria de ser mais exigente, eu vou ser, com certeza. Estou aprendendo cada dia mais a saber dizer as coisas como elas precisam. Mas também falar se ensina ou não está ligado àquilo que você produz e faz. Se você tem negócios com alguém, seja claro. Vou te pagar dia tal, do dia mês tal. Se você tem dívidas, procure as pessoas. Isso é fundamental. Olhe para a pessoa que está devendo e fala: olha, eu estou te devendo, quero te pagar. Eu quero ver a maneira como vou te pagar. Ou eu não tenho como te pagar agora, mas eu vou correr e quando eu tiver, assim que eu tiver, eu vou te procurar. Vai lá e procura. Procura a pessoa. Chega nela e diz: ó, eu estou com dinheiro, não é muito, mas eu quero te pagar. E eu quero te pagar 10 prestação de 100. Dá para você? Dá. Então, dia tal, às 10 horas da manhã, do dia 10, não sei do que, eu estou indo na sua casa, eu te ligo. Em qualquer eventualidade, qualquer problema, eu te ligo e te aviso. Mas de antemão, está aqui o fiozinho do meu bigode. Entenderam isso? Sim, sim. Não tente fazer diferente. Tem gente que você não consegue tatear ele. Ele é obscuro. Você não consegue saber o que ele pensa, o que ele quer, o que ele fala. A pessoa é indefinida. É ruim isso. Um líder tem que ser bem definido. Você fez? Fiz. Fez, irmão? Não fiz. No campo de futebol eu sou assim. Pegou na sua mão? Não pegou, então beleza. Só que se você tem que dizer sim, sim, não, de verdade. Entendeu? Às vezes eu pergunto: foi? Não foi? Tem certeza? Tem, então tá bom, você disse, está dito. Então aqui é sim, sim, não. Não fica assim, eu acho, quem sabe, pode ser. Você sabe que muitas mulheres têm problemas com os maridos porque os maridos nunca definem. Eles nunca definem. Agora tem outras mulheres que têm problema com o marido, só ele que define. É só ele que define. A mulher não tem voz ativa nenhuma. Tem que aprender o momento do sim, sim, o momento do não, não. A definição é importante na vida do líder. Você tem que aprender a definir nas coisas, para as pessoas. Irmão, você pode ir lá em casa orar? Não, eu não posso. Não tenho condições. Mas eu vou olhar, vou ver a hora e eu te ligo para poder dizer para você se dá ou não. E é muito melhor fazer isso. Então, quando não dá, vai lá, dá satisfação, diz o porquê. Isso mantém a imagem da sua liderança e aquilo que você é intacta. Quando você é alguém que traz as respostas, as resoluções, ou você dá um feedback, um retorno, isso é importante. Tem gente que
anda comigo, aí resolve fazer coisas aqui, coisas lá, e eu não fico sabendo nada. Aí quando eu fico sabendo, eu falo: você fez isso? Fiz. Mas por que você não foi? Não, porque não dava para eu ir. Mas por que você não me avisou? Aí eu vi sarcástico. Escuta, Alexandre Graham Bell já inventou o telefone há mais de 100 anos. Existe um telefone para você dar uma satisfação. Oi, pastor, fiz um compromisso contigo, não tive jeito de ir. Entende isso? Porque quanto menos você faz isso, menos crédito você tem. Quanto menos satisfação você dá, menos crédito você terá. Porque quando você dá satisfação, você diz que a pessoa tem importância para você, o que vocês estão fazendo juntos tem importância. Então, não seja alguém que fique aí no meio do caminho, em cima do muro. Seja definido, é sim, sim, não, não. Quer, não quer. O que passar disso é do diabo, é meio termo. E meio termo não é o propósito de Deus, irmãos. Meio termo não é. Jesus falou o seguinte: antes você fosse quente ou frio. Olha só que Deus até escolheu o frio. É melhor trabalhar com o frio do que com o morno. Já viu isso? Porque o frio você sabe que ele está frio, está intacto. O morno é terrível. Você já tomou Coca-Cola, aliás, tomou café achando que era Coca-Cola? Você falou: nossa, que Coca-Cola, tinha aquele tanto de coisa assim. Eu já fiz isso. Quando eu enfiei na boca aquele café morno, achei que era Coca-Cola fria. Era café morno, é horrível. Então você precisa ser alguém quente ou então frio. Eu prefiro trabalhar com o frio do que com o religioso. Porque o religioso, irmãos, ele é difícil. Você não consegue tatear ele. O frio é frio. Pronto. A cara de zangado dele o tempo todo. O religioso, ele faz uma carinha para você, mas por dentro ele está... Entendeu? Porque o frio, ele é zangado. Ele é zangadão. O irmão é zangado. E aí, irmão? Beleza. Não fala minha vida para ninguém. É zangado. É frio. Aquele lá, você ora, joga uma oração pentecostal em cima dele, resolve. Agora o religioso, ele fala assim: oh, irmão, não sei o que, mas não, é igual algodão doce, né? Não tem nutriente nenhum, é só açúcar aquilo ali, não tem nada. Você pega quando derrete. Não tem base, não tem solidez. O religioso, ele bate a mão nas suas costas. Hoje o culto foi para mim. Nossa, Deus falou comigo. Aí na segunda-feira ele fala a mesma coisa. No outro domingo ele está do mesmo jeito. No outro domingo ele chega: Deus falou comigo demais. Ô, culto abençoado. Mas continua do mesmo jeito. Ele é terrível. Entendeu? Ele é terrível. Todo culto, quando ele é para você, tem um problema. Se todo culto que é para você, você não muda nunca, irmão, você é um religioso de primeira. Isso é algo maligno, de procedência maligna. Como diz a Bíblia aqui na versão da Bíblia da Rose. Procedência maligna, do diabo mesmo. Porque o alvo de Deus é nos transformar. O meio termo é uma coisa demoníaca. Com seus filhos você precisa ser assim. Não sei, eu acho, não sei o que, vou ver e tudo. Não defina, não tenho dinheiro, não vou comprar. O dia que tiver eu te aviso. Todas essas coisas são importantes quando você vai liderar. Sim, posso ir, pastor. Não posso, não tenho condições. Mas se eu puder, te ligo, te aviso, vai dar tudo certo. Essas coisas são importantes, são fundamentais. Negócios, entendeu? Seja claro em seus negócios. Seja transparente com o seu dinheiro, com o seu investimento, com as coisas que você faz, né? Não modifique aquilo que é verdadeiro, né? Fale a verdade, não tenha medo, né? Na última campanha que teve aqui, entrou um dinheiro aí até razoável. Falei: é para colocar tudo. Não, mas o povo vai entender, põe tudo aí. É sim, não, entendeu? Põe tudo, entrou, tem que. Mas será que o pessoal... Não estou preocupado com o pessoal entender, põe lá. Entra, é 200 mil, é glória a Deus, aleluia. Vamos comprar o prédio, dinheiro para comprar o prédio, aleluia, põe lá. Sim, não. Quantos creem que Deus pode nos dar? Sim, amém? Nós estamos entrando nesse assunto. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 8, versículo 14 ao 24. Alguém lê para nós, por favor. Dinheiro e a igreja é uma coisa em conflito já há muitos anos. Se você analisar dinheiro e ministério,
Isso é algo que está em conflito há muito tempo. Atos 5, alguém abre para mim, por favor. Um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade. Irmãos, deixa eu fazer aqui uma balança para que nós possamos aprender. Talvez nenhum de vocês, ou talvez alguns de vocês serão pastores, talvez alguns não serão, claro. Mas independente de você ser pastor ou líder de ministério, alguma coisa, nós precisamos saber administrar e ter a consciência da força e do poder do dinheiro na vida cristã e dentro da igreja. Isso é um ponto de conflito constante e sempre existiu a respeito de como administrar o dinheiro que Deus dá à igreja. Muitas pessoas desde o início acharam que comprariam as coisas de Deus com dinheiro, ou que usariam o dinheiro e tirariam uma parte desse dinheiro para benefício próprio. O dinheiro da igreja não é do pastor, o dinheiro da igreja não é da igreja, o dinheiro é do Senhor. Então, a maneira como nós administramos isso vai determinar o futuro daquela igreja e o futuro daquela liderança. Se nós entendermos que nós estamos aqui para podermos nos regalar com dinheiro, ter uma vida cheia de ostentações e riquezas, nós então nos enganamos, porque nós podemos ter isso, mas nós precisamos ter cuidado com isso. Nós precisamos saber que o dinheiro precisa ser bem administrado e que o obreiro não pode viver vida ostentada. Isso é algo que nós precisamos ensinar aos nossos líderes. O que é viver vida ostentada? Viver vida ostentada é viver acima da média da população onde você mora. É acima da média da população que vive dentro do país. Por exemplo, um pastor tendo um Mercedes na Alemanha é uma coisa normal ou não? É. Um táxi na Alemanha é Mercedes. Agora, um pastor conservar uma Mercedes de 200 mil, 250 mil no Brasil é ostentação ou não? É. E eu vou aconselhar, preste atenção, se alguém te der alguma coisa que te é muito caro, acima da média, venda aquilo e compre um que está dentro da média. Esse é o meu conselho. É difícil você, porque às vezes aquela ovelha vai ser abençoada através daquilo. Você não tem como você medir. Mas é melhor que ao receber você diga: irmão, eu posso receber, mas eu vou dizer para você que depois que ele for um presente eu posso fazer o que eu quiser, né? Porque ele é meu. Ok. Então ele vai lá e vende. Esse é o meu conselho. Pastores que moram em casas de 1 milhão, 1,5 milhão de reais, você precisa ter cuidado. Ou essa pessoa não entendeu o que é o ministério, ou ele é fraudulento. É isso que é a verdade, irmãos. Eu não vou fugir da verdade aqui. É essa a verdade. Vocês podem ficar pensando em gente, pessoas, ministérios, igrejas, entendeu? E eu não estou aqui para dizer sobre fulano de tal ou sobre ministério tal. Estou aqui para dizer que isso é uma coisa que nós precisamos lutar contra. Quem poderia pensar, né? Então, deixa eu dizer algo. Nós precisamos ter cuidado com o dinheiro. O apóstolo Paulo está dizendo o tempo todo, principalmente aos obreiros: tomem cuidado. E lá ele está dizendo para Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Alguém lê para nós, por favor. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mas se você pega o contexto, Paulo está falando da ostentação, do amor exagerado, do apego aos desejos, né, da glória do dinheiro, das facilidades do dinheiro, das aberturas que o dinheiro te dá. Pastor que começa a viver vida regalada demais e comprar carrão do ano e começa a comprar casas fora do comum, começa a ter uma vida de empresários. Cuidado, porque vai ter problema ali. Sério, sério, sério. Você pode falar: pastor, mas por que você ainda não vive isso aí? Irmãos, eu sei o que eu estou dizendo, porque eu já vivi perto do monte. Eu sei o que eu estou falando. Existem pastores que têm igrejas pequenas, os caras andam de carros de 150, 200 mil. Entendeu? Está fora, irmãos, está fora, é fora do comum, é fora do padrão, isso é ostentação. Não tem como você fazer isso. Existem igrejas nos Estados Unidos que é comum as pessoas terem lá carros
suntuosos, mas são para nós, para eles não. Para eles é no normal. Mas no país, vai para Bolívia e chega lá no Mercedinho de 200 conto. Você vai sair de lá com o tráfico nas suas costas. Entendeu? Por quê? Porque você precisa viver na medida do povo. Se você começa a ter demais, as pessoas começam a analisar, peraí, mas ele está fazendo da igreja de quê? De trampolim? E deixa eu te falar uma coisa, existem coisas que o membro pode ter, mas que o pastor não pode. Existem membros da igreja que são empresários, comerciantes, que querem ter uma Hilux, e eu faço questão que eles tenham. Só que eu não vou comprar Hilux para mim. E eu estou dizendo isso para você. Os irmãos acham que isso é justo? Aí o pastor sai da igreja com a Hilux, e aí as irmãzinhas de um salário mínimo vão pegar ônibus debaixo da chuva. Não, é porque eu conquistei. Epa, aí está a questão, o dinheiro não é seu. Paulo fala que se você tem o que comer, o que vestir, se você tiver suprido, então pronto. Entendeu? O que é que nós julgamos como ser suprido hoje na nossa sociedade? Você tem uma boa casa, um bom carro, dar uma boa condição de escola para os seus filhos e condições para viver bem, sem ficar devendo a mercearia porque não tem dinheiro no final do mês. Entendeu? Isso é sustentar bem um obreiro. Eu estou falando isso, queridos, porque eu sei que nós vamos formar vários pastores em nome de Jesus, amém? E nós temos que ensinar isso agora. Agora é o momento. Porque eu não estou aqui por dinheiro. Se eu quisesse dinheiro, irmão, eu tinha virado jogador de futebol. Eu ganharia rios de dinheiro. É muito dinheiro. Eu estava com a faca e o queijo na mão, não estou aqui por dinheiro. Mas eu quero minha casa suprida. Mas eu vou trabalhar não pelo dinheiro. O Senhor vai suprir a minha casa. O Senhor vai suprir as minhas coisas. Mas eu não acho justo. E Deus também não acha, porque você vê o tempo todo que Deus quebra toda a atração que nós temos pelas riquezas, pelo dinheiro. O obreiro tem que viver uma vida sem ostentação. Então administrar o dinheiro é importante. Agora eu te falar, só o pastor? Não, a liderança da igreja também. Líderes, diáconos, presbíteros, oficiais da igreja têm que viver uma vida de acordo com os seus padrões. Tem gente na igreja que ganha 100 e gasta 200. Tem líder na igreja que não dizima, sabia disso? Eu fico pensando, como que o cara faz isso? Como? Me mostra isso. O cara é líder na igreja. Líder é o quê? Referência, os irmãos concordam? Você é obreiro, é líder, é referência na igreja, mas não dizima. Está administrando mal ou não? Tá. Pastor, mas eu sou do irmão que lava o banheiro só. A Bíblia não quer saber. A quem muito se dá, muito será cobrado. Você é uma referência na igreja para os demais. Você que é líder, que é obreiro, você tem que ser alguém que anda com a vida de excelência. Conserte isso. Isso é administrar o dinheiro de Deus. Porque o dinheiro é seu ou é do Senhor? O que você ganha é seu ou é do Senhor? O seu carro é seu ou é do Senhor? E o dízimo? Muito mais ainda, porque o Senhor quer aquilo que Ele está dizendo. Me dá 10%, porque eu vou te abençoar os outros 90%. Irmãos, líderes que estão na igreja e não dizimam, estão abrindo brechas e maldições terríveis para aquela igreja. Porque ele é referência e cabeça, e ele é príncipe no meio do povo. Então, eu quero dizer para os irmãos que passem um pente fino nisso. Que comecem a estruturar isso. Eu começo a dizer todos os dias: nós não podemos brincar com o dinheiro achando que o dinheiro é nosso, porque o dinheiro não é. Eu já falo para o Claudio Omar, nem passa na minha mão, já é descontado na fonte. É dízimo, oferta, o que for, é aqui, é da igreja, é do Senhor. Eu tenho que sustentar a casa do Senhor, e eu, por ser... Tem pastor que fala: não, eu sou sacerdote, eu não tenho que dar o dízimo. Isso é uma mentira. Eu já vi isso, pastor dando desculpa, porque ele não precisa, porque ele é o sacerdote, ele que recebe. Mentira, a Bíblia diz que o sumo sacerdote é Cristo. Então, se você é sacerdote, tem um acima de você. Consegue entender isso? Então, nós não podemos achar que o dízimo é uma opção. O dízimo é um princípio de obediência.
Quer uma igreja, uma liderança sarada? Trabalhe nas áreas financeiras desta igreja, porque quando você administra bem o seu dinheiro, você glorifica a Deus. Aqui nós não queremos aquelas coisas mágicas, puff, agora vou ficar rico de um dia para o outro. Não, eu acredito em princípios em semeadura e colheita. Quando vem alguém de fora aqui e lança um desafio, eu sou o primeiro a querer ir, porque por mais que o pastor ache que é isso, ou alguém ache que é assado, eu entro no princípio porque eu sei a quem eu estou ofertando e eu sei quem é o dono dessa colheita. Então nós precisamos aprender isso. Precisamos crescer nessas áreas. Precisamos tirar a avareza do nosso coração. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 3. Inimigo de contendas e não o quê? Avarento, é apegado ao dinheiro. Os líderes têm que aprender a ser generosos. Você só vai, irmão, deixa eu te falar um negócio. Você só vai ser liberto na sua vida financeira a partir do momento que você aprender que dízimo não é opção, dízimo é um princípio de obediência. Tem 3 coisas que nós precisamos ser libertos. 3 coisas. Primeiro, nas áreas matrimoniais e familiares. Trabalhe isso sempre. Segundo, você precisa ser liberto nas áreas ministeriais. Ser alguém forte, que frutifica, que tem os dons funcionando, os talentos, as habilidades fluindo em Deus. E terceiro, nas áreas financeiras. Se você dominar essas 3 áreas, você vai ser um obreiro, um homem de Deus, uma mulher de Deus, dentro do projeto daquilo que a Bíblia nos ensina. Então, se você quer trabalhar numa igreja, se nós queremos fundamentar uma igreja forte, nós precisamos tratar na libertação das áreas familiares, das áreas ministeriais e das áreas financeiras. Eu vou falar sobre finanças constantemente, não se preocupe sobre isso. Nós não vamos sair do princípio, mas nós não vamos falar de padrões mágicos. Nós vamos falar de semeadura e colheita. Eu só entendo a linguagem de Deus assim. Não há nada mágico. Você constrói ao longo da sua vida através de investimento. Quando eu planto a semente, essa semente vai brotar. Amém? Então, o líder não pode ser o quê? Avarento. É a pessoa que possui o coração cheio de dinheiro. Aquela pessoa apegada ao dinheiro. E um dos sintomas que você é apegado ao dinheiro, é incrédulo, inseguro, é que você não dizima. A pessoa que não dizima, ela é insegura, ela é incrédula e ela é avarenta. Quando você não dizima numa oferta, pode ir atrás disso, você precisa de uma libertação nessas áreas. Ou é incredulidade, ou é avareza, ou é insegurança. Essas coisas funcionam dessa forma. Nós precisamos de uma libertação, a igreja precisa disso. Quando alguns irmãos começam a orar, pedir, pastor, ora por mim, o negócio está feio. A primeira coisa que eu pergunto, você está dizimando? Você está dizimando? Não, pastor, não estou dizimando. A maioria estão dizendo que não estão dizimando. Agora eu vou te falar uma coisa, preste atenção. As pessoas que eu vejo que geralmente não dizimam, não é porque elas são ruins. Elas são imprudentes. Elas não sabem administrar o dinheiro. Não sabem fazer uma conta. Ela gasta o cartão de crédito, tanto que precisa, e chega no final do mês, ela assusta. Ela não anota quase nada. Ela não sabe quanto que gasta de energia direito, quanto que ela gasta de água em casa. Ela só diz, nossa, mas esse negócio está grande demais. Nossa, mas está gastando água demais. Aí começa a falar dos filhos. É porque vocês passam o dia inteiro nessa água. Comece a reparar aonde está vazando dinheiro e comece a trabalhar isso. As continhas, faça conta no final do mês. Comece a analisar onde você está gastando mais, está gastando menos. Comece a analisar se o que você está gastando é pão ou não é. Tem mulher que tem 50 pares de sapato dentro de casa. Fala, meu Deus. Aí ainda chega no Natal. Sapato, eu quero comprar sapato. Bolsa, sapato, bolsa. Esse é o espírito do consumismo. Se nós não vencermos isso, nós iremos abrir brecha na nossa vida. Tem irmãos aqui na igreja que eu começo a traçar planos para eles. Você não vai gastar, quebra seu cartão. É isso mesmo, são viciados em cartões. Irmãos, existem viciados em dívidas, assim como existem viciados em maconha, em cocaína. A pessoa tem o mesmo comichão, tem que gastar.
Está precisando? Não. E a Bíblia fala que você não deve gastar o seu dinheiro naquilo que não é o quê? Pão. Essa palavra naquilo que não é pão é naquilo que não tem necessidade. Tem 30 pares de sapato em casa. Dá para usar um por dia. Você vai trocar de sapato todo dia sem repetir um durante o mês. Mas aí apareceu aquela promoção da Flávios. 18 vezes. Você vai pagar em janeiro de 2010. Você só vai finalizar em 2012. A Copa do Mundo já está chegando e você ainda está devendo a Flávios. Compra assim, não, é baratinho, 18 de 30 reais. Aí, você vai na casa do irmão, te liguei a semana toda. Sabe como é que é? Excesso de pagamento. Enfiado na dívida da Flávios, mas o telefone está cortado em casa. Ele comprou mais uma. Os dentes dos fios estão caindo. O menino está sorrindo, parecendo um Barnabé. Mas lá tem tênis Nike no pé. Se a mulher não dizima, a casa abre uma brecha. Se o marido não dizima, a mesma coisa. Aí vai tratar com os dois. Vai tratar com ele, vai tratar com as carências dele. As carências afetivas, carências sexuais. O homem, quando falta sexo, ele começa a gastar dinheiro em outras coisas. É verdade, irmão. Vocês estão rindo de quê? Todo mundo aqui é casado, não é? É sério. Mulher, quando é mal amada, ela começa a gastar com roupa demais, com outras coisas. O marido não dá atenção, aí vou gastar. Ansiedade. As TPMs baixam, a vontade de comer chocolate exagerado, a vontade de gastar nesse período, exagera. Mulher baixa a adrenalina dela, leva ela para o shopping. Mas isso é mal? Não. Agora, passou do exagero, saiu do normal. Deus fez a mulher assim, graças a Deus, porque elas são assim. Entende? Então, às vezes, as pessoas são aprisionadas porque elas não foram tratadas lá atrás, e isso você leva para a sua vida adulta. Acontece muito isso. Então você teve uma vida muito hostil, não aprendeu, nunca ganhou nada. E quando você começa a ter alguma coisa, você fica avarento, você tem medo de perder aquelas coisas. Tem gente que fica assim. Tem outras pessoas que tiveram demais e não dá valor para nada. Tudo dela, ganhou um carrinho, nunca aprendeu a guardar o carrinho, guardar a boneca, jogava o carrinho e tal. E trata o dinheiro da mesma coisa. Só deixa eu te falar uma coisa: o dinheiro não aceita desaforo. Ou você é senhor dele, ou você é escravo. A Bíblia fala que ou você serve a Deus, ou serve a Mamon. A pergunta que eu faço para você é: você está servindo a Deus, ou está servindo a Mamon? Entenderam isso? Quantos aqui querem quebrar o poder de Mamon e a influência na sua família, na sua vida, em nome de Jesus? Quer isso mesmo? Então aprenda a administrar o dinheiro que Deus coloca nas suas mãos. O dia que alguém aqui for pastor, aprenda a viver uma vida suprida. Tenha uma casa boa, tenha um dinheiro que possa sustentar seus filhos. Não há nada de errado. Deus tem essas bênçãos para nós. Eu estou falando quando a pessoa sai do limite, ela passa do ponto, ela vive acima da população média. Começou a viver isso, é um lugar onde poucos vivem. E o obreiro não foi chamado para ter uma vida ostentada. Ele foi chamado para ter uma vida suprida e abençoar os outros. É isso que vive um pastor de igreja. E o pastor que é empresário? Aí o pastor que é empresário é diferente. Entendeu? Eu sou só pastor, por isso eu não quis ser empresário. Se você é só pastor e não tem outras fontes de renda, se você começa a aparecer com casa de 1,5 milhão, aras, começa a aparecer com contas na Ilhas Caimã, você começa a ter contas lá fora, andar de Rolex, andar de Mercedes, Ferraris e outros carros por aí, você tem um grave problema. Você quer comprar o que a infância sonhou e não é o seu tempo, e você tem que abrir mão dessas coisas, porque quando você faz isso, você tira a igreja de um lugar muito perigoso. Quando a igreja é olhada pelo ímpio como um lugar onde as pessoas só querem ganhar dinheiro, isso é um sério problema. E nós não queremos isso aqui. Nós queremos ser uma igreja transparente, que ama e que aprende a distribuir os bens que tem em nome de Jesus. Amém?
E esse é o nosso padrão. Então quero encerrar minha aula aqui hoje, deixando esses valores para os irmãos. E a nossa próxima aula é sobre valores. Muito obrigado pela sua paciência. Que Deus possa continuar abençoando os irmãos.